Olá, seja muito bem-vindo a este programa especial 60 Minutos com Deus, Convenção de Fé. Estamos aqui juntos para mais um programa na sua companhia e desde já contamos com a sua participação. Eu estou aqui acompanhada pela Vera. Olá, Vera, está tudo bem? Olá, Neide, tudo. Olá, seja muito bem-vindo, como a Neide disse, a este programa especial Convenção de Fé, onde vamos ter vários convidados especiais de várias nações. Hoje, em especial mesmo, vamos ter Moçambique aqui muito bem representado no 60 Minutos com Deus. Quero também dizer que ao longo de todo o programa você vai poder fazer os seus pedidos de oração e vai ouvir um tema muito importante sobre o qual você vai poder tirar muitos apontamentos, sobre o qual você vai poder encher o seu coração. Então não hesite em ligar para nós fazer o seu pedido de oração e, claro, interaja connosco ao longo de todo o programa. É isso mesmo, o nosso tema de hoje será sobre a área financeira, onde vamos falar sobre estratégias para o sucesso. Quem não quer ter sucesso? Acho que todos nós queremos, não é? E é sempre bom aprendermos os métodos de Deus para podermos vencer em todas as áreas. E Vera, eu acho que tu tens aí qualquer coisinha. Eu tenho, eu já ia mostrar, só que esqueci-me que tu ainda não tinhas falado do tema, porque eu já ia mostrar a minha caneta, a minha bela caneta para tirar montes de apontamentos, que diz amor. Que você poderá ter, se vier aqui à Convenção de Fé, passar na Sala da Palavra. Temos várias cores, vários temas e também temos cadernos onde você pode colocar as suas anotações sobre este tema importante. No caso de ainda não ter e ter que vir cá para adquirir, pode então, na reunião da noite, hoje à noite, não é, Neide? Temos uma reunião mega espetacular para acontecer hoje à noite, poderá tirar os seus apontamentos para mais tarde ir estudar todos estes assuntos maravilhosos que vamos abordar aqui e também durante toda a convenção. E Vera, para quem estiver com um bocadinho de calor, também temos aqui algo especial, não é? Temos umas ventinhas que dizem Deus é o meu refúgio. Então, para si que está aí desse lado, quer se refrescar enquanto tira os seus apontamentos, então não hesite, estão à sua disposição. E Vera, esta convenção de fé está a ser muito boa, estamos já quase a caminhar para o meio, não é? E estamos a falar sobre o poder para vencer o futuro. Sim. Todos nós queremos vencer, não é? Claro que sim. Então você está convidado. Quero também dizer que aqui no Tujal nós temos disponível para si, se você tem filhos, temos uma creche, temos um berçário, portanto não pense, eu não vou porque eu tenho os meus filhos e vai ser muito complicado. Não vai, porque temos lugar onde deixá-los, para que eles também possam ouvir a palavra de Deus enquanto você está tranquilamente a receber o recado de Deus para a sua vida. E agora, Neide, antes de nós assistirmos ao resumo daquilo que aconteceu ontem, convém dizermos os números de contacto, não é? Para onde as pessoas podem ligar, mesmo. Porque eu já disse que podem, mas devem estar a perguntar, mas para onde? Para onde é que eu vou ligar? Então pode ligar para o número 21 190 8995 ou então, se preferir, através do WhatsApp 912 895 800. Estes contactos estão à sua disposição ao longo de todo o programa. Poderá interagir connosco, mandar abraços, beijinhos, colocar questões aos nossos convidados, pode também deixar o seu pedido de oração, porque no final deste programa haverá um momento dedicado então a orar por todos os pedidos recebidos ao longo do programa. Então, Vera, todos podem entrar em contacto, interagir. E devem. Então vamos agora ficar com o resumo do que aconteceu no dia de ontem aqui no Tujal, na Convenção de Fé. Então assista e espero que lhe deixe um gostinho para que você hoje esteja aqui presente. Até já. O segundo dia da Convenção de Fé começou com a preparação diária de um cristão, PDC, um momento especial onde todos têm a oportunidade de fortalecer sua comunhão com Deus e também interceder uns pelos outros. Durante este dia foi realizado o Seminário de Assistentes e o Seminário de Liderança. Também houve espaço para diversão e música, ao som de várias bandas do Ministério Maná, que passaram pelo palco da Coriacos Music. Neste segundo dia também ocorreu a reunião da tarde, com a presença do Bispo Leonardo Araújo, que ensinou que todos têm poder para mudar o seu futuro, e o Bispo Gerson Pimentel, que aprofundou os temas autoridade do crente e da Igreja. Para quem pretende estar mais perto das instalações do evento, na Quinta da Ribeirinha, no Tujal, foi preparado um espaço para campismo, com todas as condições necessárias prontas para acolher centenas de pessoas.
A reunião da noite começou em grande, com o grupo Curiacos Angola. Seguiram-se os números especiais de várias nações. Tudo por tudo é Deus, estar nele e ele em nós. O apóstolo Jorge Tadeu subiu ao altar, acompanhado pelo time Curiacos, e conduziu o povo num momento de louvor a Deus. Em seguida, o apóstolo apresentou os novos projetos do ministério, entre eles a gravação do documentário As Viagens do Apóstolo Paulo. O apresentador João Pinto foi convidado a partilhar a sua experiência na recente viagem pelos países visitados pelo apóstolo Paulo. Outro anúncio importante foi o novo projeto da Escola Bíblica, com a apresentação da equipa responsável pelas gravações, seguida de uma oração especial em favor a todos os envolvidos. Nesta noite, o apóstolo destacou o livro 7 Passos para Castigar o Diabo. Um dos passos é colocar em prática a lei de semear para colher. Inspirados por esta mensagem, os presentes trouxeram as suas ofertas, declarando vitória sobre o inimigo na área financeira. A mensagem seguiu para os jovens, incentivando-os a ser luz e sal nesta terra e a não se dobrarem ao sistema do mundo, dando exemplos bíblicos. Por fim, o apóstolo ministrou sobre todos os jovens que decidiram receber a unção para servir a Deus, seja como missionários ou em outras áreas. Depois deste dia, todos saíram cheios de fé e motivação para servir a Deus, cada vez mais e melhor. Aqui estamos de volta depois desta reportagem. Já sabe, tem ainda a oportunidade de estar presente nesta convenção de fé. Tem ainda alguns dias à sua frente, muitas novidades, muitas coisas boas para receber, sobretudo o recado de Deus para a sua vida. Não hesite então em estar presente, não é? Em participar e vir na expectativa de realmente sair com a sua vida transformada. E Vera, hoje temos aqui um convidado especial, um de vários convidados, não é? Vindo diretamente de Moçambique. Exatamente. Sim. Então, como eu disse, ao longo desta semana temos vários convidados especiais e hoje é dia de Moçambique nos vir contar as novidades de tudo aquilo que está a acontecer naquela nação, que eu creio que vamos sair daqui com o nosso coração cheio e você que está aí desse lado também, com tanta coisa boa que vamos ouvir aqui hoje. E Neide, quem é o nosso primeiro convidado de hoje? Então, o nosso primeiro convidado de hoje é o Bispo Décio Melungo. Então, seja muito bem-vindo, Bispo Décio. Como está? Muito bom dia. Sim. Então, ainda não o conhecemos, não é? E quem está lá em casa talvez não conheça, não é? Então gostaríamos que fizesse as apresentações. Quem é o Bispo Décio? Sou o Bispo Décio, líder responsável da Provincial Maputo 2, está mesmo na cidade de Maputo. E quero desde já agradecer o convite formulado pelo nosso supervisor da nação, que é o Bispo Luís Alexandre, e dizer que é uma honra, um privilégio poder estar aqui e falar um pouco do que é que está a acontecer em Moçambique neste programa. E já agora, o que é que está a acontecer? O que é que há de bom? Nós recentemente tivemos a visita do nosso apóstolo a Moçambique e importa dizer que nós estamos a viver um momento histórico, marcante e uma grande visitação de Deus à nação de Moçambique. Por que é que eu digo isto? O nosso apóstolo investiu na aquisição de um grande terreno numa zona nobre na cidade de Maputo, que é o nosso terreno da futura igreja sede nacional, da Igreja da Circular. Está localizada no Grande Maputo, não é? Na Circular, no bairro Cumbeza, que faz parte do distrito municipal de Marraquém. E é lá onde nós estamos a implantar a primeira sede nacional. E neste espaço, eu digo que é um grande mover de Deus, porque neste espaço nós estamos em obras e vamos lá implantar, veja só, o apóstolo pretende replicar um tujal em Moçambique, a semelhança de já acontece em Angola também. Este é o espaço em que nós vamos ter já agora a casa oficial do apóstolo, dos seus convidados,
Já temos lá a estrutura do templo, não é? Que já está sendo erguida, e também a Casa dos Convidados, e também a futura Academia dos Missionários. Então isto é um mover gigantesco da parte de Deus na nação de Moçambique, e todos nós estamos expectantes, felizes com o que Deus está a fazer a nível de Moçambique. É mesmo, desculpa, Neide, é mesmo um projeto maravilhoso. Sim, eu queria sim. só voltar um bocadinho atrás, Diga. porque queria lhe perguntar um pouco sobre si, não é? Sim. Porque eu sei que o Bispo Décio é a primeira vez que está aqui connosco no 60 Minutos e lá em casa possivelmente não o conhecem, não é? Se estão pessoas a assistir que não são de Moçambique, possivelmente não o conhecem. E eu gostaria de lhe perguntar como é que chegou até aqui? Como é que conheceu Jesus? Como é que foi parar à Igreja Maná em Moçambique? Olha, a minha conversão é mesmo engraçada, e eu digo que foi por Deus, porque eu conhecia Jesus, creio que foi por volta de 1990 ou 91, por aí, no primeiro grupo familiar em Moçambique. E a líder era a nossa bispa, a nossa bispa Catarina, que é a nossa anciã. Foi a primeira líder do grupo familiar. E eu acredito que devia ter 11 anos nessa altura. Eu e meu irmão fomos convidados, e nem sabíamos o que era isso de grupo familiar. Alguém disse que há uma senhora lá que oferece Bíblias, não querem uma Bíblia? E lá fomos. Fomos ao grupo familiar, não sabíamos o que era isso. A memória que eu tenho é que no final recebi uma Bíblia e nunca mais voltei. Ao menos sabiam o que era a Bíblia. Ainda era miúdo, ainda não tinha assim contacto com a palavra. Recebemos a Bíblia e, por incrível que pareça, nunca mais voltei. Em 2007, salvo erro, 17 anos depois, quero eu acreditar, num momento já da minha juventude, tinha terminado o meu liceu, estava numa crise da juventude também. O mesmo irmão que me levou na altura, ele já conhecia Jesus, já se tinha convertido na igreja Maná, que estava no Estrela, ainda que é a atual sede. Falou-me de Jesus, disse, vamos lá, uma igreja aqui e tal, Maná. E fui numa sexta-feira. E eu que vinha da igreja católica, cheguei lá sexta-feira, fiquei escandalizado. Achou tudo esquisito, não é? Muito esquisito. E naquela altura tínhamos líderes fervorosos. E a sexta-feira, na altura, eu dizia que era uma barulheira, que era oração em línguas. E, fiquei tão escandalizado, eu estava habituado àquela paz da igreja católica. Ouvia o mundo todo ali a orar em línguas de um lado para o outro. Eu disse, não, para que eu nunca mais volto, isto é uma seita. Mas Deus já tinha entrado na minha vida na tenra idade, com 11 anos, e sozinho, do nada, acordei um domingo, eu disse, eu quero ir lá. Vou lá experimentar a segunda vez. E voltei num domingo, acho que foi na semana seguinte, voltei num domingo, e Deus falou comigo naquela reunião. Passei a reunião toda a chorar, Deus falou, tocou o meu coração. Entreguei a minha vida e nunca mais saí da igreja até hoje, graças a Deus. E comecei a minha caminhada a servir a Deus como assistente, líder do grupo familiar, e fui seguindo até hoje, e cá estou, pela graça de Deus. E louvo a Deus mesmo por nunca ter desistido de mim, não é? Foi líder dos desafios da vida, mas Jesus foi sempre a minha âncora, não é? Foi líder de grupo familiar. Para aquelas pessoas que nos acompanham, não é? Qual é que é a importância de frequentar um grupo familiar, sobretudo quando a pessoa está a dar os primeiros passos na casa de Deus? É assim, o grupo familiar, do meu ponto de vista, tem várias vertentes, mas a primeira que é importante, nós aprendemos a conhecer a Jesus. E é no grupo familiar que a pessoa cria raízes na essência do que é a palavra de Deus, quem é Jesus na sua vida. E nós até temos exemplos na igreja de pessoas, eu quero falar até, estou a recordar-me neste exato momento de um familiar, de um familiar que estava a atravessar um momento de enfermidade muito séria mesmo. Era um cancro avançado. E falámos de Jesus,
Falámos de grupo familiar e a pessoa aceitou. E olha que a pessoa perdeu a fala, não se mexia, ficava deitada num colchão na sala enquanto decorria o grupo familiar. E à medida que as reuniões do grupo familiar foram avançando, a pessoa gradualmente saiu do colchão, passou a sentar-se, começou a ganhar vida, a recuperar os movimentos a cada semana. E um dos grupos familiares que nós conseguimos abrir, uma das igrejas que conseguimos abrir, foi através da casa desta irmã, que estava numa situação de enfermidade, a padecer, e ela aceitou Jesus, abriu as portas da casa e ela ficou curada. E hoje que estou a falar, ela recuperou completamente, está livre do cancro, e nós abrimos uma igreja por conta do grupo familiar que iniciou na casa dela. Então é de extrema importância, primeiramente para a família, para as pessoas à volta do bairro, da casa, amigos, e eu quero mesmo exortar de viva voz aqueles que nos acompanham hoje. Se nunca abriram as portas da sua casa para um grupo familiar, esta é a grande oportunidade que Deus mesmo vai morar e vai transformar a vida dessas pessoas. Nós costumamos dizer que o grupo familiar é um ponto de luz. Exatamente. Onde quer que esteja, Exatamente. no bairro, numa cidade, é um ponto de luz. Com E certeza. através desse grupo, Deus quer iniciar novas igrejas, novos trabalhos, com o objetivo sempre de, eu costumo dizer, de povoar o céu, não é? De ganharmos cada vez mais pessoas para Jesus. E sei que lá em Moçambique isso tem acontecido muito, através dos grupos familiares, a abertura de novas igrejas. Pois. Importa referir que pós-Covid-19, quero acreditar que por volta há 3 anos, 3 anos para cá, o nosso Bispo Nacional Luís Alexandre reuniu com a liderança da nação e propôs-nos um desafio de expansão. E qual era a estratégia? Em que consistia esta expansão? Que nós devíamos mapear a nação toda, mapear os grupos familiares existentes nas zonas que nós pretendíamos invadir. E nós mapeámos alguns grupos familiares nas zonas que pretendíamos expandir e invadir, e separámos esses grupos familiares das igrejas locais, das igrejas sedes. E alocámos um responsável, ora de Projeto 500, ou um pastor mesmo, que fosse tomar conta daqueles grupos familiares na zona de expansão. E deste meio dos grupos familiares, elegíamos uma casa, um irmão, de boa vontade, abria as portas da sua casa para receber os outros membros. E ao domingo, numa outra situação, o que é que acontecia? Transmitíamos as reuniões pela TV em direto. E os irmãos estavam lá todos juntos e acompanhavam a reunião em direto. E qual era o propósito? Transmitir um sentimento de pertença a um lugar, a uma entidade, a uma igreja, àqueles amados. E foi assim que, daquele grupo familiar, nós conseguimos edificar, levantar a igreja, abrir a igreja da Baixa, não é? Que surgiu através de um grupo familiar da casa do irmão. Algumas fotografias, não é? Lá em casa tiveram a oportunidade de ver algumas fotografias desse novo trabalho e é realmente maravilhoso porque vários desses grupos, digamos assim, deram origem a várias igrejas e assim nós vamos expandindo nas nações de uma forma muito mais efetiva, não é? Exato, o grupo familiar tem essa característica de realmente firmar as pessoas como não conseguimos firmar de outra maneira. Olha, importa aqui deixar um detalhe importante. Só neste projeto dos grupos familiares em Moçambique, nós temos 60 igrejas por abrir, através de grupos familiares. Mesmo neste projeto que temos estado a trabalhar afincadamente com o nosso Bispo Nacional Luís Alexandre, vamos abrir 60 igrejas nos próximos tempos e tem estado a funcionar. E é um trabalho mesmo fantástico e é só seguirmos em frente mesmo com Jesus. E estão a apostar também nos líderes para serem os futuros pastores, não é? Claramente, e cada zona de expansão, a primeira coisa que a gente faz é identificar o líder responsável. E os membros daqueles grupos familiares vão se familiarizando com o líder, que este líder que acaba assumindo a igreja, acaba sendo o pastor daquela zona do grupo
e as pessoas já estão mais familiarizadas. Temos vários exemplos, só porque estamos aqui em televisão não teríamos tempo suficiente para explicar, mas temos vários casos de sucesso que estão a acontecer em Moçambique, mesmo por via dos projetos de grupos familiares, conforme o nosso apóstolo tem estado a exortar, a ensinar cada vez mais. E Bispo, agora saindo um pouquinho dos grupos familiares, passando às senhoras. O que é que as senhoras fazem por lá? Olha, o Departamento de Mulheres, como a gente assim denomina, Departamento de Mulheres, as senhoras, porque as miúdas acabam ficando excluídas, e nós denominamos Departamento de Mulheres para incluí-las todas elas. É um departamento de alavanca no Ministério Maná, especialmente em Moçambique. Dizer que nós tivemos um evento recentemente, em maio, um evento espetacular, foi o primeiro evento fora de portas da igreja, organizado pelo departamento, e tivemos acima de 900 mulheres reunidas num só lugar. Foi numa escola, na cidade de Maputo, e o impactante é que nós conseguimos levar a imagem da igreja para o exterior, numa perspectiva social, até empresarial, em todas as vertentes, e tivemos convidados de várias denominações religiosas, tivemos senhoras empresárias também, que nem fazem parte da nossa igreja, pessoas em posições de chefia de governação, painelistas, e foi uma experiência tremenda que mostrou na realidade a força que a igreja é, mostrou na realidade a força que a igreja tem em Moçambique. E a título de exemplo, nós temos testemunhos de que daquela reunião resultaram várias parcerias do empresariado nacional feminino, e não só. A Sala da Palavra também teve uma exposição fantástica. Tivemos gente de fora a vir adquirir conteúdos da Sala da Palavra e, acima de tudo, que é o mais importante que podemos testificar, muitas mulheres que não são do ministério, que nem frequentavam a igreja, ficaram impactadas com sede de conhecerem a Jesus, e muitas delas converteram-se e estão a frequentar as nossas igrejas. Então, é um departamento de alavanca e que está a dar resultados, e temos um desafio maior agora. Já em setembro temos a visita da Bispa Crystal, então estamos entusiasmados com superar o anterior. Exatamente, a responsabilidade é maior e estamos aqui para isso, com a ajuda das mulheres. Temos também algumas imagens, não é, para mostrar a quem está lá em casa. Vamos ficar agora com um vídeo que nos vai mostrar mais sobre este encontro de mulheres lá em Moçambique. No dia 3 de maio de 2025, o coração de Maputo pulsou diferente. Cerca de 900 mulheres reuniram-se na Conferência Mulheres de Impacto, realizada pelo Mulheres Maná MOS, para viver um dia de transformação, comunhão e propósito. Estou muito feliz de estar aqui. É uma conferência em que vamos aprender bastante. Estamos a preparar já várias semanas em vários sentidos, não só em termos de logística, mas também a área espiritual. Com o tema Além dos Rótulos, a Mulher que Escolhe Ser, o evento promoveu reflexões profundas sobre identidade, liderança e equilíbrio emocional. Painéis impactantes contaram com a presença de mulheres notáveis, psicólogas, mentoras, empresárias, líderes sociais e líderes espirituais. Tivemos um coffee break acolhedor, onde as mulheres puderam interagir, fazer novas conexões e compartilhar experiências. No pátio, as participantes exploraram exposições da Sala da Palavra, do Departamento de Grupos Familiares e do inspirador Projeto 500 Missionários. O encerramento foi marcado por um momento espiritual profundo, louvor e adoração, abraços e ministração da palavra e do poder de Deus. Este momento fechou o evento com chave de ouro. A Conferência Mulheres de Impacto marcou vidas, deixou um legado e preparou o caminho para aquilo que Deus ainda vai fazer. Nos vemos em setembro para a próxima edição com a Bispa Crystal Tadeu.
Cá estamos, depois de ver volta. estas imagens maravilhosas e realmente superar a expectativa deste último encontro vai ser algo tremendo, não é? Eu estou ansiosa para ver o próximo encontro onde a Bispa Cristal estará lá em Moçambique. Bispo Décio, também recentemente tivemos visita do Apóstolo, não é? E tivemos também um concerto. Quero falar-nos um pouco sobre o concerto, o que é que aconteceu no concerto e quais são as motivações desse concerto, não é? De certeza hoje temos pessoas novas aqui a assistir aos 60 minutos e não sabem muito bem, mas porquê que uma igreja faz um concerto? É assim, tivemos sim em junho, creio que foi a 14 de junho, salvo erro, a visita do apóstolo lá. O que nós aprendemos com o nosso Bispo Nacional, Luís Alexandre, desde o primeiro dia que nós tivemos, que o apóstolo adquiriu o terreno, nós fomos lá colocar o pé, que era para consagrarmos e passar este sentido de pertença do espaço da nova sede ao coração de todos os irmãos da igreja. Sim. Então, os concertos na realidade servem para evangelizarmos, falarmos de Jesus, anunciar as pessoas e eu até arrisco em dizer que se calhar o apóstolo terá que reformular todo o desenho feito para o terreno, porque neste último concerto já nem tínhamos espaço para o parqueamento, estava tudo super lotado de gente e eu acredito que a igreja ainda nem inaugurou e já vai ficar pequena para aquilo que é o propósito. O terreno é realmente muito grande. Estamos não é? a falar de mais ou menos acima de 6 hectares, Sim. mas mesmo assim teve uma enchente fantástica de seguida de um piquenique com o apóstolo e importante dizer também que o apóstolo fez a primeira reunião no novo templo, não é? E o espaço que foi erguido, na realidade, dentro do projeto final, é a igreja infantil, mas atualmente vai servir como base de arranque para as reuniões que forem a iniciar na igreja. Possivelmente, sendo a igreja infantil, já está cheia neste momento. Com certeza, com certeza, com certeza. Isso é uma motivação para avançar cada vez mais rápido com a obra. Claramente. Olha, e a cada visita do nosso apóstolo a Moçambique, ela deixa marcas. E nós saímos recentemente de uma situação sociopolítica com as manifestações, pela graça de Deus, já cessaram, não é? O país está a voltar à normalidade. E o apóstolo, quando esteve lá, deu-nos uma palavra de reconciliação e fez-nos perceber que nós não pertencemos ao grupo A nem ao grupo B. Nós somos de Jesus. E isto trouxe uma reconciliação na visita do apóstolo e que a partir daquele momento para cá temos estado a ver um desenvolvimento. E o apóstolo é uma pessoa que nos desafia, nos faz querer mais, trabalhar mais. Isso é bom, não é? E isso é fantástico. Olha, deixa-me também dizer que eu particularmente, quando venho à convenção, e aprendo isto com o nosso líder, todos os anos, sem exceção, venho com uma expectativa. E a minha expectativa são alvos que o nosso líder nos ensina a colocarmos, seja na vida pessoal, profissional, ministerial. E o próprio tema desta convenção tem tudo a ver com aquilo que são as nossas expectativas que nós carregamos nesta convenção. E lhe digo, a cada ano que passa, nós conseguimos atingir os alvos que nós trazemos para a convenção de fé. E eu quero convidar também a quem nos está a ver, a quem nos vai assistir daqui a mais um bocadinho, que venha a esta convenção de fé. Crie expectativa no seu coração, porque Deus opera também na expectativa, na fé da pessoa. E olha que a gente vem de longe. É verdade. A gente vem de longe, é uma logística muito grande para nós chegarmos aqui. Mas nós sabemos porque é que estamos aqui. Porque Deus tem realmente cooperado connosco ao longo desses anos e a cada convenção de fé é uma vitória, são alvos atingidos. Estamos aqui felizes por mais uma batalha, mais uma vitória, certamente. Realmente, como eu disse há pouco, não é um programa que nos deixa de coração cheio. É verdade. Bispo, eu agradeço a sua presença e por ter partilhado tantas coisas maravilhosas connosco. Obrigado, eu. Nós vamos continuar aqui no programa. Vera, sabias que o Bispo não veio sozinho? O Bispo Décio não veio sozinho. Exatamente. Trouxe uma banda de Moçambique. Ai, a banda! Já não lembrava da banda.
Vamos ficar agora com um momento musical. Agradecemos a sua participação. Desejamos também a continuação de uma excelente convenção de fé. E para si que está aí desse lado, quero relembrar que pode entrar em contacto connosco. Tem vários números à sua disposição. Tem o 21 190 8995. Pode ligar, deixar a sua mensagem, o seu pedido de oração. Também tem disponível o WhatsApp 912-895-800. E já de seguida vamos então ficar com uma música dos KK Moçambique, mas não é uma música qualquer, Vera. Não, é uma música nova, em primeira mão, para você que nos assiste aí desse lado. Aprenda já a letra porque é espetacular. A música chama-se Siga em Frente. Então fica agora com Curiacos, Moçambique. Não pode mudar. Se tens a palavra, então abraça. O tempo não pode esperar. Vivendo na fé, eu fico de pé. Eu sei onde quero chegar. Jesus é o caminho, então confia nas mãos de quem pode guiar. Siga em frente, fica firme. O poder está dentro de ti. Levanta, sucuda, creia no fogo que há em ti. Siga em frente, fica firme. O poder está dentro de ti. Levanta, sucuda, creia no fogo que há em ti. Siga em frente, fica firme. O poder está dentro de ti. Levanta, sucuda, creia no fogo que há em ti. Faz parte da vida. Quem anda com Deus tem o seu favor. A vitória é garantida. Vivendo em fé, eu fico de pé, pois sei onde eu quero chegar. Jesus é o caminho, então confia nas mãos de quem pode guiar. Siga em frente, fica firme. O poder está dentro de ti. Levanta, sucuda, creia no fogo que há em ti. Siga em frente, fica firme. O poder está dentro de ti. Levanta, sucuda, creia no fogo que há em ti. Siga em frente, fica firme. O poder está dentro de ti. Levanta,
estamos de volta no seu programa 60 Minutos com Deus. Se só chegou agora aqui e não acompanhou o início do programa, seja muito bem-vindo. Fique connosco até ao final neste especial 60 Minutos Convenção de Fé. Quero também convidá-lo novamente a estar aqui presente hoje à noite e, aliás, logo à tarde vamos ter também seminários e reunião da tarde aqui no Tujal. Então esteja presente para não perder nada desta convenção. Se por acaso não pode vir aqui ao Tujal, aqui na Curiacos TV também será transmitida a reunião da tarde e a reunião da noite, portanto, não há razão para perder nada desta convenção de fé. Neide, tivemos um convidado, né, vindo de Moçambique, e agora houve uma multiplicação, porque temos mais 2 convidados de Moçambique. É isso mesmo, agora estamos na presença do Bispo Manuel José, seja muito bem-vindo, e também do Bispo Daniel Faté, sejam os dois muito bem-vindos a este programa 60 Minutos com Deus. Tem uma palavrinha para dar lá em casa? Começando aqui pelo Bispo Manuel. Obrigado, obrigado pelo convite. E pronto, lá para casa dizer que é tempo de servir a Deus. É tempo de buscar a Deus para si que não sabe o que é isso. É tempo de abrir o coração e dizer: eis-me aqui, ajuda-me, Senhor, porque é isso que Deus faz e é para isso que nós também insistimos como igreja. Muito bem. E Bispo Daniel? Também quero agradecer o convite, muito obrigado, e dizer que para quem nos está a assistir, este é o tempo da convenção de fé, né? E que Deus tem sempre o melhor para cada um que nos vê. Que sejam bem-vindos à convenção de fé. Sejam muito bem-vindos, né? A Neide já vos tinha dado aqui as boas-vindas. Queria, antes de nós começarmos a falar sobre o tema das nações, né? Que vocês estão à frente de algumas nações, eu queria primeiro perguntar um pouco sobre vocês, assim, uma coisa muito resumida, como é que vocês vieram parar ao Ministério Maná, como é que foi a vossa caminhada? Podemos agora começar ali pelo Bispo Daniel. Bom, a memória que eu tenho é que eu entrei no ministério muito novo, né? Era adolescente e, na verdade, eu fui aliciado, porque os meus pais foram os primeiros a entrar no ministério e eu fazia parte eu era católico, né? Eles eram católicos, nós íamos à igreja católica também. E eles entraram para o ministério, mas não nos obrigaram, no meu caso, a ir à Igreja Maná. Eu tenho uma irmã mais nova e ela ia com eles à igreja. E na volta, ela vinha contar as coisas que aconteciam lá, na igreja infantil. E eu ficava, uau, deve ser uma coisa... Na igreja infantil. Sim, deve ser uma coisa muito boa. E um dia eu decidi, deixa-me ir ver o que é realmente que ela vem me contar. O que é que se passa lá? Porque tudo o que ela diz é fantástico. É diferente daquilo que acontece na Igreja Católica. Então eu decidi ir. E entrei para a igreja infantil. Eu devia ter entre 12 e 13 anos. Entrei na igreja infantil. E a minha primeira impressão é que tudo era diferente. Era melhor. Era melhor. Sem dúvidas, era melhor. E eu ali fiquei logo atraído. E decidi que, a partir dali, eu ia sempre à igreja. Queria fazer parte de algo tão diferente, não é? Sim, porque nunca tinha visto algo diferente daquela maneira como era e como aconteciam as reuniões da igreja infantil, porque eu posso dizer, não, na igreja onde eu estava, eu não percebia nada. E quando entro na igreja infantil,
já naquela idade, começo a perceber que, afinal, não é aquilo que acontecia lá. Mais qualquer coisa que não me estavam a dizer, não é? Inclusive os louvores. As músicas eram diferentes e eu percebi as músicas. Só para ter uma ideia, eu não fazia ideia de que na igreja cantava-se em português. Ok. Porque lá era tudo em Xangana. A língua local, né? Era tudo em Xangana. E eu, quando entro, canta-se em português. Epa! Então, esse tempo todo, eu não percebia nada e agora já consigo perceber até os louvores, as mensagens e tudo. E dali decidi continuar até hoje. E está firme? Estou firme, graças a Deus. Muito bem. E teve a oportunidade nessa caminhada de conhecer o Bispo Manuel? É verdade. O Bispo Manuel, não foi digamos... igreja infantil? Não sei, ele vai dizer. Conte-nos, Bispo Manuel. Também foi atraído pela igreja infantil ou não foi a igreja infantil? Não foi a igreja infantil. O que me atraiu na Maná foi a música. Foi a música, porque tanto uma amiga da minha mãe falou de um testemunho e a minha mãe disse, olha, leva os meus filhos. E ali eu e a minha irmã fomos à igreja. E pronto, chegado à igreja, eu tinha um conceito de igreja diferente do que encontrei na Maná, né? Porque, pronto, a Maná é assim, choca todo mundo. Sim. Estranha-se, mas depois entrega-se. É um choque agradável. Então, chego na igreja, pronto, lá à frente estava uma banda composta. Quem é que não gosta de música ao vivo? E depois as músicas eram músicas modernas, era o pop rock, eram músicas assim que tocámos na nossa igreja. E eu gostei. E penso que um dos louvores foi o Bom em Louvar. E, pronto, eu já gosto do estilo rock. Então puxa, isto na igreja eu não posso faltar. Isto aqui é um concerto ao vivo e gratuito. Todas as semanas? Todas as semanas. Então, próximo domingo certamente estou cá. E pronto. Mas é verdade que, além da música, naquele dia eu fiz a oração de salvação e algo mudou em mim. Algo mudou em mim e eu saí dali com vontade de falar de Jesus às pessoas. E lembro-me que no domingo seguinte levei à igreja o meu melhor amigo, que até hoje também está firme na igreja. Isto foi quando eu tinha 15 anos de idade, portanto já algumas décadas. Mas foi importante e eu agradeço a Deus, porque a nossa salvação acontece porque eu estive no lugar certo, no momento certo, e apareceu a pessoa certa e falou a coisa certa. Então, é um combinado de coincidências que ainda bem que aconteceram naquele momento. Como se Deus alinhasse todas as pecinhas para aquilo acontecer. Exatamente. Então, estou muito agradecido a Deus. E até aqui estamos com Jesus, estou firme. E sempre em frente. Sempre em frente. E Bispo, neste momento está responsável por alguns lugares, não é? Províncias em Moçambique. Gostava que nos falasse assim brevemente sobre aquilo que está a acontecer, os trabalhos que está a tomar conta. Certo. Desde 2021 eu fui enviado com a minha família junto para o norte de Moçambique, concretamente na província de Nampula. O norte de Moçambique é composto por 3 províncias, Nampula, Niassa e Cabo Delgado. E as 3 províncias compõem aquilo que chamamos de Provincial Norte, a nível da administração interna da Igreja Maná. Então eu tomo conta dessa Provincial Norte, que é composta por estas 3 províncias em termos geográficos. E temos, neste momento, 24 igrejas em funcionamento e mais umas tantas também por abrirmos. Graças a Deus, oportunidades não faltam e temos muitos grupos familiares. O mais precioso que eu encontrei naquela região do Norte é um número grande de pessoas que querem servir a Deus. Por isso é que neste período de 2021 para cá, foi-nos fácil abrir novas igrejas e muitas. Daí que
Neste momento, a semelhança de que o Bispo Décio esteve aqui a dizer, das mais de 60 igrejas, uma parte ela no norte, onde já temos bairros identificados com uma quantidade de famílias suficientes para começarmos um trabalho, já temos futuros pastores já indicados para cuidarem desse trabalho. Só estamos a faltar uma pequena e outra coisinha para iniciarmos mesmo com as novas igrejas. O seu trabalho sai também de Moçambique, não é, Bispo? Sai de Moçambique. Para outras nações. Sai de Moçambique. Foi nessa altura, 2021 também, que o Bispo Nacional incumbiu a todos os bispos que têm trabalhos nas zonas fronteiriças. E eu, estando no norte, faço fronteira com a nação da Tanzânia. Então, coube-me a mim invadir, junto com o apoio dos irmãos, a nação da Tanzânia. O que conseguimos fazer em 2021, abrimos, 22, abrimos um grupo familiar, que nessa altura cresceu rápido, mas depois houve umas coisas que não correram muito bem. Retomamos o processo em 2023, sim, 2023, 2024, fizemos algumas demarchas, mas não fomos bem sucedidos. Então, 2025, este ano, no início, retomamos com uma nova estratégia pregação online. E, graças a Deus, neste momento, contamos com um grupo familiar que une cerca de 7 pessoas de Tanzânia, tanzanianos na Tanzânia, e umas 8 pessoas do Quênia. Portanto, é um grupo familiar, nós chamamos de grupo familiar de nações, porque já não sabemos se é Tanzânia, se é Quênia. Mas é isso que Deus está a fazer. Temos, neste momento, um total de 15 membros da Igreja Maná nessas duas nações juntas. Pregamos em inglês, mas também temos membros que falam Swahili, que é a língua, é uma das línguas, se não a mais falada em África, a língua Swahili. Então, é falada no Quênia, assim como na Tanzânia. Então, também, quem fala, nós damos espaço para falar na língua Swahili, porque queremos ganhar todos, embora o nosso prato principal é o inglês, mas estamos nessa velocidade. Já estamos a treinar, porque aquilo é um grupo familiar, é uma reunião simples que qualquer irmão presente pode participar. O que é que estamos a fazer? Estamos a puxar os tanzanianos, os quenianos, a falarem sobre os abraços, a lerem versículos bíblicos, porque eles é que serão os futuros pastores e bispos. O nosso sonho é que, daqui a algum tempo, eu digo ao Bispo Nacional: Bispo, temos no Quênia estes quenianos prontos para serem pastores, estes da Tanzânia prontos para serem pastores, e a mim enviam-me para outros sítios. Porque no próximo ano o Bispo vem cá novamente ao programa. Pronto. Já vamos estar aqui a falar de pastores no Zimbábue, no Quênia. Exato. É isso que acreditamos. Exato. No Zimbábue a coisa já está adiantada. Porque nós, Igreja Maná, estamos no Zimbábue já há bastante tempo. E neste preciso momento, claro, houve subidas e descidas, mas no Zimbábue temos um casal que Vamos foi ver também enviado, algumas fotos. Isso é mesmo no Zimbábue. Aquele senhor de fato escuro é o pastor Ataide, é moçambicano, ele é o responsável da nação do Zimbábue, está lá com esta missão, é um novo missionário assim, enviado recentemente, e ele está a dinamizar. Esta é a igreja da cidade de Kadoma, é uma das 6 maiores cidades, se assim podemos dizer, na nação do Zimbábue. Este espaço é fruto de um milagre de um senhor que era português, que foi viver para Zimbábue e que Deus lhe curou de câncer de próstata. Uau. Na altura que ainda usávamos Manassat por parabólica. Sim. Então ele assistiu o programa, o apóstolo orou e ele foi instantaneamente curado, e ele ofereceu este espaço que estamos lá gratuitamente. Também tem uma casa pequena que dá para um pastor viver. E no Zimbábue nós estamos a operar em três cidades. Estamos no Harare, onde temos um grupo familiar e uma igreja, já com
umas 2 casas que estamos já a trabalhar para abrirmos novos grupos familiares. Estamos em Cadoma, que é ali onde vimos, onde temos, ver a minha cábula, temos 2 grupos familiares e umas 5 casas que estamos já a visitar para futuramente também abrir as portas e termos lá um grupo familiar. Também estamos numa outra cidade que se chama Chinoi, que temos um grupo familiar. Portanto, qual é a estratégia que estamos a implementar no Zimbábue, onde temos missionários presentes lá? Nós visitamos as casas, fazemos evangelização porta a porta, porque queremos ter um contato permanente, prolongado com as pessoas, porque a evangelização de rua não nos ajuda muito, perdemos a pessoa. Temos o telefone, sim, mas depois tentamos ligar, a pessoa não está disponível. E com essa estratégia de casa a casa, nós chegamos lá, nos apresentamos, damos a palavra e perguntamos se quer alguma oração, algum problema se passa, e todo mundo tem sempre... E eu quero a bênção de Deus, mas para que área? Todas as áreas. Então, tá bom, Deus vai dar a bênção para todas as áreas. E depois perguntamos se podemos voltar no próximo sábado. As pessoas dizem sim, anotamos essas casas, porque são potenciais futuros grupos familiares. E é com essa estratégia que nós acreditamos que vamos ganhar Zimbábue para Jesus. Muito bom. E o Bispo Daniel também, à semelhança do Bispo Manuel, está responsável por algumas províncias lá em Moçambique e também por 2 nações, não é? Não, eu sou o Bispo Supervisor de uma provincial, que é a Provincial Matola 1, que desde já quero mandar um grande abraço a todos que nos estão a ver, da Provincial Matola 1. E eu estou em representação do Bispo Ângelo Augusto, que é o Bispo Supervisor da Zona Sul de Moçambique, né? Que também de nações, que faz parte Eswatini e Congo. Então, neste momento, eu tomo conta apenas da Provincial Matola 1, que tem 5 regionais e 3 igrejas no seu total. Conte-nos um pouco, Bispo, daquilo que está a acontecer por lá, não é? A semelhança daquilo que o Bispo Manuel falou sobre os grupos familiares, sobre esta expansão evangelizando porta a porta. Qual é a estratégia que vocês usam nessas regiões para a abertura de igrejas, de grupos familiares? Bom, falando de Eswatini, por exemplo, a estratégia é a mesma que o Bispo Manuel aqui acabou de falar. E, só para ter uma ideia, Eswatini é uma nação que há bastante tempo já tínhamos trabalho lá, mas por causa do Covid a igreja teve que encerrar e foi retomada em 2022 com 2 grupos familiares. E a estratégia foi esta, é que saem irmãos de Maputo, em caravana mesmo, para Eswatini, com o objetivo de ir lá evangelizar. E como retomou-se a igreja em 2022, já haviam lá irmãos desde que a igreja existia. Foram 2 grupos familiares apenas que foram retomados, mas que a partir desses 2 grupos familiares, por causa desta caravana dos irmãos que saem de Maputo a Eswatini com o objetivo de evangelizar e abrir mais grupos familiares, né? A estratégia também é esta, foi ir evangelizar porta a porta, ir ter com os irmãos que já eram da igreja em tempos que, prontos, por algum motivo, acabaram deixando de vir à igreja, tentar reconquistá-los e não só. Ir atrás de irmãos que são moçambicanos, na verdade, que ainda não vão à igreja, pessoas moçambicanas que fazem parte ou de famílias da igreja e
conhecidos, sim, para evangelizá-los e com o objetivo até de abrir grupos familiares. Isso mostra a importância, não é, da união. O Bispo estava a falar que iam caravanas de Maputo, não é, que disse, sim, para ir evangelizar. E realmente faz toda a diferença, não é, quando a Igreja se move para ir ajudar outras localidades que ainda não estão tão avançadas, digamos assim, nesta questão das igrejas e dos grupos familiares. Foi importante para si nesse sentido. E só para referenciar, as caravanas saem sexta-feira, chegam a Eswatini. Sábado é o dia de evangelização e até comunhão com os irmãos. No domingo, ainda no sábado, são dados alguns grupos familiares que, só para dizer, há 2 grupos familiares que funcionam online, há outros que são presencial. E no sábado são dados grupos familiares que funcionam presencial, até porque recentemente começou as reuniões de domingo, foram retomadas as reuniões de domingo, porque a igreja lá funcionava só com grupos familiares. Então, recentemente, há mais ou menos um mês, retomaram as reuniões de domingo. Então, as caravanas saem à sexta, ao sábado vão evangelizar, visitar os irmãos e fazer os grupos familiares. Exatamente. E ao domingo funciona a reunião de domingo, que neste momento funciona em casa de um irmão que cedeu o espaço para a reunião funcionar. Então é assim que e isto tudo, claro, forma a união entre os irmãos. Onde há a união, Deus derrama a bênção. É mesmo. É verdade. E brevemente ouviremos mais testemunhos de como aquilo está a crescer, não é? E música, gostam de música? Muito. Já sabemos que gosta. Muito bem. Nós vamos ficar agora com mais um momento musical com a banda Coriacos Moçambique e agora vamos ficar com mais um tema do álbum da Convenção de Fé, uma música nova, não é? Jesus me fez assim. Não, a produção está-me a dizer que não é esta música. É a música da Convenção de Fé do ano passado. Do ano passado, pronto. Enganei-me. Então, Jesus me fez assim. Fica com esta música, voltamos dentro de alguns instantes. Nosso Deus abençoa, é só ter paciência. Meu irmão acredita, com Jesus não há ciência. Nosso Deus abençoa, é só ter paciência. Meu irmão acredita, com Jesus não há ciência. Jujuqueta daqui, dança assim, não te cansas de louvar a Deus. Jujuqueta daqui, dança assim, não te cansas de louvar a Deus. Olha como eu sou, Jesus me fez assim. Sei para onde eu vou e o melhor está por vir. Olha como eu sou, Jesus me fez assim. Sei para onde eu vou e o melhor está por vir. Sou nova criatura, em Jesus alcancei vida. Graça e misericórdia, suas bênçãos infinitas. Eu estou cheio de vida, muito amor e alegria. Eu não temo tristeza, com Jesus a vida anima. Jujuqueta daqui, dança assim, não te cansas de louvar a Deus. Jujuqueta daqui, dança assim, não te cansas de louvar a Deus. Olha como eu sou, Jesus me fez assim. Sei para onde eu vou e
E estamos de volta depois de mais um tema musical dos Coriacos Moçambique. Quero relembrar que ao longo deste programa pode entrar em contacto connosco se tem algum pedido de oração, quer seja por si, quer seja por outra pessoa. Não hesite em deixar esse pedido, não é? Para que no final do programa os nossos convidados possam orar, e tem à sua disposição o número 21 190 8995 e também temos o número do WhatsApp 912 895 800. Então pode usar estes contactos que estão à sua disposição. Mande também os seus abraços, os seus beijinhos para os nossos convidados, aquilo que você desejar. E Vera. Então, hoje temos um tema muito importante que se chama Estratégia de Sucesso. E, entretanto, à conversa aqui com o Bispo Manuel, falámos que uma estratégia de sucesso é não se esquecer de mencionar uma das suas nações. Exatamente. Então, Bispo, assim rapidamente, pois, para obrigado. não estar a receber mensagens no WhatsApp. Sim. Bispo, esqueceu-se de nós. Pois, não, realmente também temos um trabalho em Malawi, onde temos lá 2 grupos familiares neste momento, e temos já 2 pessoas que estão a ser treinadas nos cursos iniciais, que é o curso de Novos Convertidos, base complementar. Da província de Tete viaja um casal de 15 em 15 dias para ir andar um trabalho, que é o pastor Sean e a esposa. E este trabalho já está a ganhar novas proporções, porque estamos a trabalhar com malauianos, pessoas nativas, que é o nosso alvo, porque claro, são eles que depois ficam a segurar o trabalho. Então, é isso que havia faltado de acrescentar. Essa é uma estratégia de sucesso. É mesmo. Então, Bispo, aqui dentro do nosso tema de hoje, que é no fundo sobre a área financeira, eu gostava que dissesse lá para casa e ensinasse, explicasse um pouco para quem nos assiste pela primeira vez, que Deus ele nos dá uma estratégia para a área financeira, que quem não conhece a palavra de Deus não conhece também esta fórmula, digamos assim, esta estratégia de Deus para nos ajudar. Olha, a área financeira é das áreas mais importantes na vida de um ser humano. E é das coisas que mais preocupa as pessoas. E se recuarmos na história, nós vamos ver que pessoas saíam de uma zona para outra à procura de mantimento. Sim. E depois ficavam numa certa região porque acreditam que ali a coisa vai funcionar. Ora, hoje as pessoas saem do campo para a cidade à procura de melhores condições. E mesmo nas cidades, as pessoas saem de um país para o outro à procura de melhores condições. Na verdade, em termos humanos, ninguém tem uma resposta sobre como superar este problema. O amanhã, em termos financeiros, é sempre uma incerteza. Ninguém sabe. Há pouco tempo eu estive a conversar com um pastor lá da minha região e disse que na sua empresa, a empresa onde ele trabalha, foram despedidos mais da metade de funcionários e ele permanece lá. Portanto, nem a formação académica é suficientemente... Não é garantia, não é? Exatamente. Então, estratégia. Se calhar começarmos também por explicar o que significa esta palavra bonita, que é estratégia. A estratégia, segundo as literaturas, é a forma que eu tenho de chegar a um certo lugar. Né? É um conjunto de ideias que eu acredito que vão me fazer superar o momento, o lugar e as circunstâncias presentes naquele lugar. Então, em termos financeiros, estratégia significa o conjunto de coisas que eu acho que vão me tirar daqui para uma posição melhor. Bom, eu tenho como base para uma prosperidade segura a palavra de Deus, a Bíblia. A própria Bíblia diz em Deuteronômio 28, se eu ouvir a palavra e fazer a palavra, então as bênçãos, ou seja, o sucesso, o dinheiro, o mantimento, o suprimento das minhas necessidades virão ter comigo. Então, existe uma promessa e a prova é que há muitas pessoas que já experimentaram isso. Ontem, aqui mesmo no Tujal, nos intervalos dos eventos, estive a conversar com um jovem e ele dizia assim: aluguei uma casa que não tinha mobília, não tinha nada, mas é uma boa casa, perto da igreja, que é o que eu queria, que o meu pastor, meu bispo concordou comigo.
Entretanto, não tinha mobília, mas eu e a minha esposa dissemos, não tem problemas. Deus já operou, estamos aqui, vamos continuar felizes, vamos continuar a ouvir a palavra e a fazer a palavra. Vamos continuar a ouvir a palavra e a fazer a palavra. E alguém telefona do nada e diz, olha, eu tenho uma casa de férias, não está lá ninguém, há um inquilino que quer lá entrar e não quer as mobílias. Então, tens como ir buscar as mobílias, eu te dou boleia, vamos, levas lá tudo. Ou seja, existe um caminho que é acima do que nós pensamos, do que nós imaginamos. É o caminho de Deus. E Deus vai nos abençoar do jeito que Ele quiser e quando Ele quiser. Mas nós temos uma parte nesse processo todo. Nossa parte é conhecer a palavra e fazer a palavra. E na área financeira começamos por aprender que existe uma lei que é a lei de semear para colher. O dinheiro é uma semente. Eu preciso semear, esperar o tempo necessário e depois eu vou colher. Então, este é o básico dos básicos, é o fundamental. O resto são acréscimos. E um dos acréscimos importantes hoje em dia é a formação acadêmica, é estudar, é se informar das oportunidades que existem. Ok, mas só isso não chega. É isso. Enquanto que colocar Deus em primeiro lugar, ainda que a pessoa não tenha grande formação, grande estudo, Deus sempre acaba por abrir os caminhos e todas as portas que É isso mesmo que Deus faz. É isso mesmo que Deus faz. Eu, nesta vinda à convenção, também tive a oportunidade de gravar algumas lições da escola bíblica. Então, foi um refrigério, porque estudar para gravar, a gente já estuda muito, né? E foi importante. E um dos temas que gravei era o temor do Senhor. Eu aprendi que o temor do Senhor é a chave para tudo. Sim. Portanto, temer a Deus significa ouvir a sua palavra e fazer a sua palavra. Então, quem quer que seja que estiver a enfrentar problemas financeiros, ou quer melhorar a sua vida, ou está a correr riscos de perder emprego, ou até um empresário, mas a coisa não está a andar lá muito bem, ou há ameaças do mercado mudar e ele não está em condições de se adaptar, né? A estratégia fundamental é ouvir a palavra de Deus e praticar, mas é claro, nós podemos traçar nossos alvos, não é? Por exemplo, uma pessoa que não trabalha devia ter como alvo ter um emprego, claro, que lhe pague um X. A pessoa faz contas e vê, olha, eu para viver, eu preciso de tanto para a renda, tanto para comer, tanto para a escola das crianças, tanto para transporte. Pronto, o básico é isto, né? Tanto para o salão, tanto para a roupa. Então, eu preciso de X. Ok, isto é o que eu preciso. Eu já estipulei o meu alvo, onde eu quero chegar. Muito bem. Agora, como é que eu vou chegar lá? A Bíblia ensina que eu tenho que semear para colher. Mas não paro em semear, também tenho que procurar emprego. Tenho que me informar. Claro. Tenho que estar antenado, como costumamos dizer, para que eu possa agarrar as bênçãos. Mas também é preciso de imaginar, que é a força especial que Deus nos deu, que nós chamamos de quarta dimensão, o poder da imaginação, né? Eu preciso de idealizar o sonho que eu quero. Eu preciso de gastar algum tempo todos os dias, algum tempo, minutos, né? Que às vezes podemos pensar que são horas, não, são minutos a idealizar aquilo que eu quero, a imaginar as condições de vida que eu quero. E durante o tempo de espera, eu não posso vacilar. Eu tenho que continuar animado, com a certeza de que eu vou chegar lá, porque não é na minha força. E não importa se virão tempestades no percurso ou o tempo estará bom. Isso não tem nada a ver. Aqui o que determina é, número 1, Deus prometeu, então existe. Número 2, eu acredito e vou acreditar a todo o tempo. E Bispo Daniel, será que esta palavra também se aplica aos jovens? Não é? Porque às vezes podem pensar, eu sou ainda novo demais, ainda não tenho um emprego, ainda tenho muito pela frente, sou dependente dos meus pais. Será que um jovem também deve adotar os métodos de Deus para poder vencer o futuro? Com certeza. Os jovens, eu diria, primeiro de tudo, sendo jovem,
ela não tem muita experiência para a vida. E os jovens, a primeira coisa que deveriam fazer ou que devem fazer fazer de Deus a fonte. Para eu chegar a um alvo, como disse aqui o Bispo Manuel, as melhores condições de vida que eu desejo, parte por começar a acreditar nas promessas de Deus. E para eu acreditar que Deus vai me ajudar a chegar a esse alvo, a um futuro melhor, eu primeiro tenho que fazer de Deus a minha fonte. Então, o jovem precisa disto. Precisa de fazer de Deus a sua fonte. E também precisa saber que não é pelo facto de ter uma formação acadêmica, ter conhecimento, ou muito conhecimento, que as coisas vão acontecer. É preciso saber que a vontade de Deus é que todos prosperem. Esta é a vontade de Deus. Eu gosto muito de um versículo bíblico, 2 Coríntios 8:9, que a Bíblia diz que Jesus, sendo rico, fez-se pobre para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Então, esta é a vontade de Deus. É que todos tenham um futuro melhor. É que todos sejam ricos, tenham prosperidade a todos os níveis. E se um jovem ainda não chegou a este patamar, ele precisa começar a acreditar na vontade de Deus. Não interessa a condição atual, ele tem que olhar para aquilo que Deus promete. Deus sempre, Ele promete e sempre vai cumprir com as suas promessas. Sempre cumpre, sempre cumpriu. Então, aqui é o ponto de partida, é acreditar que Deus é a fonte. Não é o estudo, não é o conhecimento, se tem muito ou não, mas é aquilo que Deus promete. Bispo, antes de irmos para a última música, eu queria ler aqui o versículo e gostava que comentasse. Diz assim em Provérbios 16:9: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nós devemos ter uma estratégia, não é? Devemos ter um alvo e um plano. Mas será que Deus não pode mudar um bocadinho o nosso plano? Bom, a primeira coisa é que nós temos que ter essa estratégia, temos que ter alvos, temos que ter sonhos. Mas tudo deve ser de acordo com a vontade de Deus. Deus pode mudar as coisas em função da sua vontade. Porque às vezes nós queremos uma coisa que não é exatamente o que Deus quer. E como eu dizia, a vontade de Deus é nos abençoar, é nos proporcionar uma qualidade de vida melhor, é nos levar ao alvo que nós temos, né? Mas nem sempre aquilo que nós pretendemos, não é? O caminho que desejamos seguir é o caminho que Deus... É o caminho de Deus, é verdade. Se nós entendermos isso, facilmente Deus nos pode abençoar. Porque nós ficamos a lutar, às vezes, naquilo que nós achamos que é melhor, mas que para Deus não é exatamente aquilo. Então, Deus pode mudar em função da vontade de Deus. E muda mesmo. Cabe a nós esperar, não é? Cabe a nós ouvir a voz de Deus e obedecer à direção que Ele nos dá. E aceitarmos a mudança. Sim, porque às vezes nós não gostamos muito de mudança, não é? Às vezes o nosso plano... Se alguém toca nele, mas pronto. Então, a vontade de Deus é mesmo que tudo vá bem nas nossas vidas. Vera, mais um momento musical? Vamos lá dançar mais um bocadinho. Então vamos ficar com os Curiacos Moçambique. Até já. Tudo que tem fôlego
segunda posição, terceira posição, e saiu, saiu, saiu. Primeira posição, segunda posição, e terceira posição, e saiu, saiu. Alegria vem, a saúde vem, o sucesso vem, prosperidade vem. Alegria vem, a saúde vem, o sucesso vem, prosperidade vem. Primeira posição, segunda posição, terceira posição, e saiu, saiu, saiu. Primeira posição, segunda posição, e terceira posição, e saiu, saiu. Primeira posição, segunda posição, terceira posição, e saiu, saiu, saiu. Primeira posição, segunda posição, terceira posição, e saiu, saiu, saiu. Primeira posição, segunda posição, e terceira posição, e saiu, saiu, saiu. Primeira posição, segunda posição, e terceira posição, e saiu, saiu. E aqui estamos nós depois desta música. Esperemos que tenha aprendido a coreografia para poder então dançar durante a convenção de fé, não é? Primeira posição, a segunda não me lembro. Segunda posição, Não, e é a depois terceira. Primeira, Pronto. segunda, terceira. Sim. Vamos ter que voltar a ouvir. Então, se quiser voltar a ouvir, claro que você quer, vai estar presente na Convenção de Fé. Não perca, já hoje ainda tem a oportunidade de assistir aos seminários, às reuniões. Então, na Rua da Ribeirinha, número 2, em São Julião do Tujal. Para mais informações, basta aceder ao site www.igrejamana.com. Ao longo da semana vai então ter a oportunidade de ter um grande encontro com Deus e aprender a vencer o futuro. Vera, temos estado aqui com os nossos convidados de hoje a falar sobre a área financeira, sobre a estratégia para o futuro, não é? Exatamente, e já vimos que Deus nos dá uma estratégia muito específica na área financeira, e há pouco o Bispo Manuel José falou um bocadinho sobre a quarta dimensão. Bispo, pode contar-nos uma história que fala sobre Jacó, sobre umas varas malhadas? Como é que na prática se aplica essa quarta dimensão? É um segredo de Deus, não é? E muito importante. Quarta dimensão é o poder da imaginação. Porque a Bíblia diz que é do coração que sai a vida. Portanto, o que hoje somos saiu do nosso coração. Então, a quarta dimensão é a capacidade de gerar coisas a partir do coração, a partir da imaginação. É na mente, sim, mas também no coração, porque nós desejamos. Então, desejamos algo igual ao que conseguimos imaginar. Então, esta conexão é a quarta dimensão. Mas posso dizer mais. Se eu quiser alcançar um alvo, um projeto, um sonho, uma meta, e não tenho condições para lá chegar,
eu tenho esta ferramenta de Deus que se chama quarta dimensão. Como é que funciona? Eu escrevo ou busco uma imagem. Um exemplo concreto foi, por acaso aconteceu comigo a primeira vez. Eu estava a aprender a tocar piano na igreja e eu precisava ter um piano em casa, mas não trabalhava, tinha o quê? 17 anos, 16, não sei. Então eu tive que me socorrer a Deus. Por acaso isso é o que me levou a ter comunhão com Deus diariamente, que era para poder aplicar essa coisa da quarta dimensão e para poder ter o piano que eu queria. Eu busquei a Deus por interesse nessa ocasião, e somos um bocado assim. Então, o que eu fiz? Eu peguei num esferovite, pronto, um material tipo plástico. Sim. Desenhei um piano, as teclas, pintei, pus no meu quarto. E fazia ali simulação como quem está a tocar. E isso faz parte da quarta dimensão. Viver como se já tivesses o que ainda não tens. E eu imaginava-me com um piano mesmo de verdade. Isso também faz parte da quarta dimensão. Imaginar, idealizar. E depois eu falava, eu já tenho o piano. Nessa ocasião, não sei se já sabia ou não, mas não pedi dinheiro. Pedi mesmo o piano, que é o que eu queria. Porque às vezes a gente pede dinheiro para comprar a casa, dinheiro para comprar o carro. Mas Deus não precisa dar essa volta. Deus pode dar diretamente o que nós queremos. Então, quarta dimensão é isso. É eu imaginar e idealizar. Eu consegui fechar os olhos e visualizar exatamente aquilo que eu quero. E depois de ter essa imagem em mim, então eu falo. Eu já tenho isto, em nome de Jesus. A quarta dimensão não é só falar que eu já tenho, porque falar é fácil. A grande luta é na imaginação. Porque depois eu nunca tinha tido um piano. Então eu não sabia o que é ter um. Eu tinha que educar a minha mente, o meu coração, a poder conseguir imaginar-me com um. E isso levou algum tempo. Por isso precisei de ter um objeto para olhar. Nós dizemos que olhar, o que nós olhamos pinta-se no nosso coração. Foi o que o Jacó fez, não? É o que o Jacó fez. E as ovelhas também fizeram, por incrível. Né? Portanto, os animais não têm espírito, mas tem qualquer coisa que foi importante olhar. Exato. Eles vêm e guardam as memórias. Então, o Jacó pegou em paus e ele fez riscas nos paus e pôs em frente do sítio onde os animais iam beber água. E os animais, ao beberem água, que bebiam água todos os dias, várias vezes ao dia, ao beberem água, olhavam para aquelas varas listradas, riscadas. E eram ovelhas lisas, diz a Bíblia. Tinham uma pele de cor única. Mas de tanto olharem, geraram crias com listras. Ou seja, olharam, as ovelhas não falaram, porque não falam, mas olharam e para onde olharam é exatamente isso que se projetou e se realizou. E assim Jacó teve ovelhas de cor única, que era para o seu patrão, eram do seu patrão, mas também teve ovelhas de listras, que eram o seu salário, o seu pagamento. Então, a partir de ovelhas de cor única, ele conseguiu criar algo que não existia. E é isso que a quarta dimensão faz-nos alcançar coisas em que não há condição para alcançar. É mesmo espetacular. Que pena que estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa. E Bispo, para todas aquelas pessoas que hoje deixaram o seu pedido de oração e que estão a necessitar de ajuda, seja em que área for, este é um método que também podem aplicar para poder receber aquilo que Deus tem, não é? Sim. Pode. Eu gostaria de pedir a um de vocês, por favor, que orasse pelas pessoas que estão hoje a pedir ajuda, não é? Que realmente necessitam da mão de Deus. Olha, nós vamos unir a nossa fé. Nós vamos aqui nos dar as mãos e vamos orar. Eu vou orar, mas em concordância com o Bispo Daniel. São vários casos, são várias situações, outras muito complexas, mas para Deus tudo é igual. Né?
Não sei se olhamos para alguma câmara ou oramos prontos. Exato. Então, você que fez pedido de oração ou nem fez, mas precisa que Deus toque a sua vida, este é o momento que Deus quer entrar no teu coração. Então, onde quer que esteja, põe a sua mão no coração, se puder, e eu vou orar em concordância aqui com o Bispo Daniel. Amém. Querido Pai, no nome de Jesus, que nós trazemos diante do teu trono todas as pessoas que clamam por teu auxílio, teu perdão, tua cura, tua direção, tua libertação. Querido Pai, tu és o Deus que perdoa todos os nossos pecados, por isso eu te peço, perdoa cada um deles no nome de Jesus. Tu és o Deus que sara todas as enfermidades, enfermidades no corpo, enfermidades na alma, enfermidades no espírito, enfermidades nos casamentos e nos lares. Por isso eu proclamo agora saúde para todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada. Então, estamos a finalizar o nosso programa de hoje e queríamos despedir-nos então. Muito obrigada, Bispo Manuel, Bispo Daniel e também Bispo Décio, que esteve aqui connosco, pela vossa presença, por tudo aquilo que partilharam connosco, porque, como eu disse no início, saímos daqui de coração cheio. E para o ano esperamos por vocês novamente e certamente com muito mais notícias boas. E Vera, a Convenção de Fé continua, não é? Continua até sábado, estamos aqui a bombar. Então, para si que está aí desse lado, não se esqueça de também você estar presente. Certamente Deus tem grandes coisas para a sua vida. Relembre que pode aceder ao site www.igrejamana.com, onde tem todas as informações de tudo aquilo que está a acontecer na Convenção de Fé, quais as reuniões, os concertos, tudo que está disponível, tudo a pensar em si. Então, um grande abraço, um grande beijinho e amanhã estamos de volta com mais um programa 60 Minutos com Deus.